Falei que quase todos os suicidas que eu conheço, com raríssimas exceções, são pessoas buscando saída, alívio e transcendência. Buscando transcendência. Ainda que de maneira confusa, perturbada, às vezes acovardada, qualquer coisa assim. Mas quase ninguém se suicida buscando a morte. As pessoas se suicidam saltando para a vida. É como Kierkegaard disse, e eu repito pela milésima vez. Maravilhoso que ele fala. Quando um ser humano, nesta existência, conhece como a pior coisa da vida, do viver, o encontro com a morte, nessa hora ele quer viver, viver e viver. Mas quando de repente ele experimenta a própria vida como uma angústia maior do que o morrer concebível, nessa hora ele quer morrer. Ele quer inexistir. Não porque ele odeia a vida, mas apenas porque ele não suporta existir com uma dor pior do que a morte. Kierkegaard não disse com todas essas palavras, mas eu estou pegando uma síntese do que ele disse, fazendo um aplicativo mais compreensível para a maioria das pessoas. Mas e ele? Gostaria de uma palavra amiga, Caio, pois minha família é marcada por suicídios. Pai, tio, primos, etc. Até não encontro respostas pelo que aconteceu com meu pai. O que o levou a cometer suicídio? Minha mãe e eu sofremos muito. Vivemos uma vida infeliz, pois uma parte da família é evangélica. Eles afirmam que meu pai foi para o inferno. Contudo, não aceitamos essa teoria, pois apesar dele ter tido momentos em sua vida de tribulações, alcoolismo, contudo ele era uma boa alma. Claro, Jesus deixou isso para fazer? trás. Na verdade, eu vos digo que muitas meretrizes e pecadores e todo mundo dos precede do reino de Deus, seus evangélicos hipócritas que ficam carimbando gente para o inferno, seus nazistas arianos, pais do inferno. É com essa ira que eu denuncio essa maldade deles. Claro que não. Está para trás. Minha filha, esqueça os doidos. Creia no amor de Deus. E aí? O que fazer, Caio, para pagar essa mácula? Jesus abençoe você. Sou seu parceiro há pouco tempo, mas divulgue seu trabalho sempre. Caio, você é iluminado. Agradeço a Deus todos os dias por ter nos dado esse presente que é você, com sua espiritualidade, que tem me ajudado muito. Muito obrigado. Como fazer para apagar essa mácula? Pergunta dele. Uma das razões pelas quais Lutero foi definitivamente perseguido foi porque ele enterrou no cemitério da paróquia que ele pastoreava, da qual ele era sacerdote. Sim. Uma pessoa que tinha se suicidado. Ah, foi? E aí, a igreja não admitia que suicidas fossem sepultados com os que comungavam, porque os suicidas já estavam no inferno. E o Lutero disse: olha, então me mandem junto, porque os meus suicidas que eu conheci, vivendo com uma angústia desesperada de ser, está todo mundo no céu. Então, aqui respondendo ao caso específico dela, como tem uma incidência tão grande de pessoas na família se suicidando, a primeira suspeição é de um quadro crônico de natureza genético-psíquica. Muitas famílias têm essa tendência a uma melancolia mórbida. Do mesmo tipo que muitas famílias têm tendência à esquizofrenia, que você vê uma sucessão de gerações que vão se repetindo, esquizofrênicas, 1, 2 em cada geração esquizofrênicos. Assim como você vê algumas famílias, especialmente famílias artísticas, famílias mais musicais, mais poéticas, mais literárias, mais dadas a humanidades, ao humanismo, mais musicais, mais sensíveis. Sensíveis. Né? Quando você tem assim
4, 5 gerações de uma família que produziu poetas, que produziu músicos, que produziu pregadores, que produziu psicólogos, que produziu pessoas que perceberam algumas coisas do conjunto da humanidade, não é totalmente raro, mais dessas famílias do que das famílias de matemáticos, de físicos e de médicos, você encontrar pessoas, generacionalmente falando, em cada geração, 1 ou 2, como representantes do distúrbio. Porque certas qualificações mentais acontecem produzindo certos defeitos mentais numa família. Sim. É porque certas famílias têm genética e, do ponto de vista do DNA, um conjunto de somas genéticas com tendência a produzir aquelas realidades que não são tão comuns na média social, é que elas também têm o mesmo potencial para aqui e ali, quando alguma coisa dá errada na soma, essa soma se exacerba como uma disfunção. Às vezes a sensibilidade passa do limite e vira depressão. Passa do limite, se torna numa melancolia perceptível e inexplicável. E um monte de outras coisas assim. E fica o cara de longe, lidando com aquilo como se fosse: ah, papai se matou porque não gostava da gente. Eu conheço um monte de pais que se mataram amando a mulher e os filhos. Eles não suportavam, era uma angústia inexplicável que eles sentiam. Olha. E que não era necessariamente nem espiritual, nem psicológico. Às vezes é distúrbio químico, gerando um mal-estar insuportável no indivíduo. Ele se elimina, não é por nada. Não é porque diga eu não amo ninguém, não. Ele ama todo mundo, ele só não aguenta existir daquele jeito. Nós somos muito ignorantes. Na nossa burrice a gente peca e blasfema contra o santo dos santos da alma humana todo dia. O pai dela, por exemplo, não só na família tem esse histórico, mas uma outra tendência do pessoal seria interpretar isso como maldição hereditária. Essa vibe aí rola legal. Maldição hereditária. Bom, eu conheço famílias de gente santa que sofreram dessa maldição hereditária até hoje. Literalmente, eu conheço famílias que estão na 5ª, 6ª geração que eu pude acompanhar. Nesses meus quase 60 anos de vida, eu vi 5 gerações. Conheci o bisavô idoso, a bisavó, ricos, perceptivos, mas com certas disfunções pelo excesso de percepção. Vi os filhos que eles geraram, tipo 10, 12 filhos. E vi que entre 10, 12, 3 tinham certas disfunções acentuadas, uns outros 3 tinham médias, e os outros eram gênios, conhecidos no país como gênios. Vi os filhos que procederam deles. Notórios. Notórios. Não vou mencionar os nomes porque são notórios. Vi os filhos que esses geraram. E os acompanhei, já foram assim quase que... Esses já foram meus amigos de idade. Eu um pouquinho mais velho do que a maioria desses filhos. Eu os acompanhei na mesma média. Alguns completamente pirados, mas pirados do bem. O máximo de mal que essas pessoas podiam se fazer era se matar. Mas a ninguém mais. Porque eram malucos, beleza, porque a família era uma família do bem. Mesmo os seus doidos eram doidos do bem. Sim. Os que estavam naquela média de alguma disfunção eram pessoas agradabilíssimas. E os gênios eram fantásticos e são. Depois eu acompanhei o que esses meus amigos e contemporâneos geraram. Vi que mais ou menos a mesma média aconteceu. E hoje eu estou vendo os filhos dos meus amigos, que estão mais ou menos com a idade da minha neta Helena. Não. E também vejo que a incidência se assemelha. Sim. Então não tem nada especial que não tenha a ver com uma matrix.
religiosa, com uma matrix genética, com uma matrix cultural de uma determinada família. Como é que a gente vence isso? Se é que isso é possível vencer? Mas como é que a gente vence? Em primeiro lugar, é não amaldiçoando esse histórico e vendo que as dores dessa família são proporcionais às genialidades que ela produziu. São os cardos e abrolhos da família. São os cardos e abrolhos desse jardim do Éden. Isso. Número 2, a gente tem que perceber com realidade nisso aí, é que tem uma quantidade grande de familiares, depois que isso já vem viajando assim na segunda, terceira geração, e que já é possível fazer um tracing back e acompanhar os relatórios dos que surtaram antes de nós na família, e aí a terceira geração já desenvolve alguns que ficam assim não porque ficariam, ficam assim de medo, de impressão poderosa e de pavor. Como aqui mesmo em Brasília eu já atendi 3 famílias que estão com a gente até hoje muito bem, cujas pessoas me procuraram dizendo: eu sou a terceira família com incidências disso, eu morro de medo de ficar assim. E uma filha de um deles me procurou dizendo: e eu fico também com medo. Minha mãe tem medo, e eu tenho medo de ficar igualzinho aos meus parentes. Olha. Aí eu acalmei a mãe e vim acalmando a mãe. Houve momentos que ela achou que estava ficando, digo, a conversa fiada. Você está ficando doente da história da sua doença familiar, mas você não está sofrendo de nada disso, calma. E depois acalmei a filha. Todo mundo passou do tempo, do prazo limite, que ainda tinha isso. Quando chega na idade tal, vira, fica doido. Tá. Ele já virou, a filha já virou, todo mundo já virou. E eu estou desesperada porque eu vou Mas virar. 2 outros casos aqui na cidade que eu venho acompanhando assim, dizendo: você vai ver que você vai passar por isso, não vai acontecer nada, porque algumas pessoas na sua família já ficaram doentes da doença da história da família. Mas não necessariamente precisarão ficar. Então, respondendo aqui a nossa amiga, querida, seu pai não sabia, seu pai não foi ajudado, seu pai não foi instruído, seu pai com um bom pastor, com um bom psicoterapeuta, com um bom psiquiatra, seu pai com gente lúcida ao lado dele, talvez tivesse sobrevivido, mas sofrendo a agonia que ele sofria, interpretando a agonia dele como uma coisa kármica, ele tirou a vida porque não suportava mais existir. Foi só isso. Eu não sei quem foi o diabo que conseguiu fazer o máximo da angústia humana de um indivíduo que não conseguiu sentir nem discernir uma solução para si, e no seu desespero incompartilhável se matou. Eu não sei quem foi o diabo que disse que esse cara já cai com cadeira cativa ou numerada no inferno. Só um diabo digno de ir para lá comete uma maldade dessa natureza contra o próximo, contra o santo dos santos da agonia indevassável de um outro ser humano. Então, minha amiga, por favor, não se angustie contra você e saiba, quem ama seu pai não é você, nem são os seus parentes. Quem ama seu pai, ama, é bom. Eu sou apenas esse verme que Jesus disse que sou mal nos meus melhores dias, dizendo a você o que estou lhe dizendo. Mas aquele que é bom e cuja misericórdia vai de eternidade a eternidade, tem seu pai sentado no colo dele, e não deixe que nenhum outro diabo venha perturbar sua alma. Quanto a você, viva em paz, sem medo de nada, de loucura nenhuma. Quem confia no amor de Deus jamais ficará louco. Toda loucura que não perdeu a confiança no amor de Deus ainda é mais do que pura sanidade. VNV TV, o canal é você.